Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti nosso desejo de ministrar a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã. Fale conosco em nome de Jesus, repreenda todo espírito das trevas, todo espírito de religiosidade, todo engano espiritual, Senhor. E eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que eu preciso da Sua graça e da Sua misericórdia para ministrar essa palavra agora, Pai. E que o Teu Espírito Santo fale a nós em nome de Jesus. Amém? Amém. Ontem eu falei no culto, eu falei sobre Romanos 13, 8, e lá diz o seguinte, olha só: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com o que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçará, e se algum outro mandamento, tudo nessas palavras se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então o cumprimento da lei é o amor. Mas ele vem falando aqui no versículo 11: isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando conhecemos a nossa fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, certo? E andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedice, nem desonestidades, nem dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus, tendo cuidado da carne em suas concupiscências, ok? Não tenham cuidado da carne em suas concupiscências. E ontem à noite nós falamos justamente sobre isso, porque aqui ele fala que, e se nós lembrarmos do jovem rico, o jovem rico cumpria tudo isso. É quando o Senhor falou assim: olha, você conhece os mandamentos? Sim, conheço os mandamentos. E não matarás. Senhor, isso tudo eu já faço há muito tempo. Ok? Eu já faço isso há muito tempo. Tá legal? Já faço isso há muito tempo. Ou seja, ele era cumpridor da lei. Mas aqui, Paulo vai além disso. Ele fala: olha, eu conheço o tempo. Paulo era um homem que sabia o que estava escrevendo. Primeiro, porque ele é inspirado pelo Espírito Santo. Segundo, porque ele é o discípulo que foi arrebatado até o terceiro céu. Então, ele é o apóstolo que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele foi arrebatado. Então, ele conhecia das coisas do céu. E ele falou: olha, eu conheço o tempo. E eu digo para vocês, a nossa salvação está mais perto, né? Mais perto do que quando você aceitou Jesus. Eu estava falando aqui na ministração de ontem também o seguinte: a nossa salvação está mais perto, e não nós mais perto da salvação. É ela que está chegando a nós, e não nós chegando a ela. Ele fala assim: a nossa salvação está mais perto, ela está vindo. Então Paulo sabia do que estava falando. Ele falou: olha, a nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé. E pegando esse gancho, eu levei os irmãos a lerem lá quando Jesus é levado ao templo. Olha, e quanto aos 8 dias do cumprimento da circuncisão, o menino foi, Mateus 2, 21. Foi dado o nome de Jesus, como pelo anjo lhe fora posto antes que se conceber. E cumprindo os dias da purificação dela, seguiu a lei de Moisés e levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito. Vamos no 24. E para oferta segundo 24. E para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhas, ok? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor.
e pelo Espírito foi ao templo, foi levado ao templo, né? E quando os pais do menino Jesus foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo ao uso da lei, ele então o tomou em seus braços e o levou. Elevou, né, e o levou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a salvação. E o que eu estava dizendo ontem? Esse homem, o Espírito Santo estava sobre ele. Deus havia prometido que ele não morreria sem ver o Cristo. E ele, quando viu a criança, ninguém disse para ele: esse é Jesus Cristo, Filho do Altíssimo. Esse é aquele que... Não, quando ele levantou o menino, ele percebeu com quem ele estava na mão. Ele estava nas mãos dele, o próprio Filho de Deus. E ele fala: o que, Senhor? Pode me despedir agora em paz. Já era idoso, pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Então, o nome de Jesus é salvação também. Salvação. E aí você volta lá no texto de Romano, quando Paulo fala assim: olha, eu conheço o tempo. Né? Paulo fala assim lá em Romanos 8, né, Romanos 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima. Se você substitui o nome salvação por Jesus Cristo, olha, eu conheço o tempo, Paulo está dizendo, é hora de nós despertarmos do sono, porque Jesus Cristo está mais próximo do que quando nós aceitamos a fé. Vocês entenderam? Jesus Cristo está mais próximo do que quando nós aceitamos a fé. Isso é fundamental, meu irmão, nós sabermos: Jesus Cristo está às portas, Jesus Cristo está mais próximo. Ok? Então, nós entendemos nisso, porque, e lá embaixo ele fala o seguinte, ele falou de cumprir todos esses mandamentos, de não roubar, não matar, não ter prostituição, não ter tudo isso, ótimo, glória a Deus e aleluia, mas tem um texto lá embaixo ele fala assim: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenha cuidado com a carne e em sua concupiscência. Ele está dizendo, meu irmão, tudo bem, cumpre a lei, tudo bem, não adultera, não mata, é ótimo, excelente, é isso tudo aí, mas revestivos de Jesus Cristo, seja revestido de Jesus Cristo. O jovem rico, ele cumpria tudo isso aqui que foi dito em cima, mas ele não quis abrir mão da sua riqueza por Jesus, ele não se revestiu de Jesus Cristo. Eu não sei onde ele está agora. Ele simplesmente abriu mão de Jesus, se seguia Jesus para viver com o seu dinheiro. Então ele escolheu o dinheiro como Deus, porque Jesus, o seguinte, fala assim: ninguém pode adorar a dois deuses, servir a Deus e a Mamon. Então ele preferiu Mamon, mesmo cumprindo toda a lei, ele preferiu Mamon, mesmo não adulterando, não matando, não roubando, não se prostituindo, ele preferiu a Mamon. Correto? Ele preferiu a Mamon, ele optou por Mamon. Agora aqui o Paulo está dizendo: gente, eu conheço o tempo, desperta do sono, igreja, desperta do sono que você está, porque a tua salvação, ou seja, o teu Criador, ou seja, Jesus Cristo, está agora mais próximo do que quando você aceitou a fé. Agora você tem que se revestir de Jesus Cristo, você tem que se revestir dele, e você não tem que ter cuidado com as coisas da carne, com as concupiscências da carne, ou seja, meu querido, morra para o mundo, morra para as coisas do mundo, venha para Cristo. Não basta você cumprir leis, não basta você cumprir doutrina de homens, não basta você cumprir doutrina da tua igreja, não basta você cumprir as leis, você tem que ser revestido de Cristo, você tem que ser cheio de Jesus, você tem que ter uma vida totalmente transformada, um caráter totalmente mudado, uma vida totalmente transformada à imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Entendeu? Porque Paulo está dizendo: eu conheço o tempo, gente, pelo amor de Deus, eu conheço o tempo e a nossa salvação. Você vê lá no que eu li para você: Pai, me despede em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Jesus é a salvação. Então, Jesus está mais próximo agora de voltar do que quando você aceitou a Cristo, do que quando você aceitou a fé. Entenda isso, meu irmão, em nome de Jesus. Entenda isso em nome de Jesus. Por favor, entenda isso. Nós precisamos entender isso, nós precisamos ter isso em nosso coração. Nós precisamos ter isso em nosso coração. Então, não perca tempo buscando outras coisas, buscando felicidade onde não existe. Não perca tempo gastando o seu tempo, sendo sugado o seu tempo por coisas que não são do reino de Deus, meu irmão.
e em todo tempo glorifique o nome do Senhor, em todo tempo viva na presença do Senhor. Paulo conhecia o tempo, ele falou o tempo, olha, desperta do sono. Quantas pessoas estão na igreja há 20 anos dormindo? Quantas pessoas estão na igreja há 20 anos dormindo e com sono pesado? Sabe, não se revestindo de Jesus Cristo, sabe, cumpridores de doutrinas, cumpridores de mandamentos de igreja, de homens, cumpridores até mesmo de doutrina dali da lei, dos 10 mandamentos, mas não revestido de Cristo, entendeu? Cumpridores de leis, mas não revestido de Jesus. Jesus não é um amuleto, Jesus não é um ser cósmico, Jesus é a salvação. Eu tenho que estar revestido da salvação. Jesus é a salvação, meu irmão. E é por isso que você tem que se revestir de Jesus. Jesus veio, olha só, o Jesus está mais próximo do que era quando você se converteu, quando você aceitou a fé. Então você precisa de Jesus. Ele é o seu Salvador, ok? Então, você não pode, leia esse texto, sabe, leia esse texto, Romanos de 8 ao 14, e lá no 14 ele fala, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenha cuidado com a carne ou as suas concupiscências, revestível de Jesus, entendeu? Então nós precisamos ser revestidos de Jesus Cristo. Isso vai vir com intimidade, vai vir com a vida de oração, de dedicação, de consagração a Ele. Não basta cumprir leis sem se consagrar ao Senhor, não basta ser cumpridores de leis, de normas, de doutrinas de homens sem ser revestido do Senhor, não basta isso tudo sem intimidade com o Senhor. O Senhor nos chama para uma intimidade com Ele, o Senhor nos chama para uma intimidade muito grande com Ele. Ele quer nos levar para o céu, Ele quer nos levar para junto dEle, Ele quer nos levar como noiva dele. Para isso nós temos que estar revestido de Jesus Cristo. Entendeu? Então, lembra do jovem rico, ele cumpria tudo isso que foi dito aqui, mas ele preferiu o mamon do que a Cristo. Lembre-se do que Paulo diz, olha, acorda tu que dormes, porque Jesus, quer dizer, a nossa salvação, ou você pode substituir por Jesus, porque Jesus é a nossa salvação, está mais próximo agora do que quando você aceitou a fé. Desperta tu que dorme. Como é que está a tua vida hoje, meu irmão? A sua vida está centrada no seu eu, está centrada nas coisas do homem, está centrada nas coisas do mundo, está centrada nos prazeres do mundo, está centrada nas suas realizações pessoais? Se a sua vida está centrada nisso, cuidado, porque a sua salvação está mais próximo do que você imagina. E se você não estiver antenado e ligado no Salvador, você não vai com Ele. Porque você não vai estar revestido dele, você vai estar revestido das coisas do mundo. E as coisas do mundo te dão prazeres e recompensas nesse mundo. E as coisas de Deus te dão prazeres e recompensa no reino eterno de Deus. Então você vai ter que escolher a quem você quer servir, a este mundo ou servir ao Senhor. A quem você quer servir? Você está dormindo? Os anos estão passando e você continua sentado naquele mesmo banco da igreja, naquele mesmo, todos os domingos, todas as quartas ou quintas-feiras, sentadinho ali. Então, o tempo está passando e você não está ouvindo, você continua dormindo. Desperta tu que dorme, porque a sua salvação hoje está mais próxima do que quando você aceitou a Cristo, quando você aceitou a fé. E se revista do Senhor Jesus Cristo. Se revista do Senhor Jesus Cristo. Ok? Essa é a nossa palavra para ontem, o resumo de ontem à noite do culto na tenda que aconteceu no domingo. Que Deus te abençoe tremendamente, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre tua vida. Essa palavra vai estar no nosso canal do YouTube, tá? Maturidade Amazon. Que Deus te abençoe.